Olá, queridos amigos e queridas amigas. Esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos no bloco Psicologia Espírita, bloco que estuda as questões comportamentais, psicológicas, emocionais da doutrina espírita, dialogando com a ciência acadêmica, as chamadas ciências da mente. No dia de hoje, estamos a produzir mais um conteúdo rápido, um conceito-chave, como a gente costuma dizer no canal, essencial para depois, futuramente, a gente estudar a obra de Joana de Ângeles e outras obras que faz esse diálogo entre psicologia e espiritualidade. Então, o conceito-chave de hoje é persona. Futuramente, ao ler algumas obras de Joana de Ângeles, de estudá-la aqui no canal, é provável que a gente vai ter que recorrer a esse vídeo, terá que voltar a esse vídeo para entender o que é que se trata de persona. O termo persona é um termo grego que, traduzido ao português, ficaria significando algo como máscara, aparência, porque a persona era uma espécie de máscara que era utilizada no teatro grego do passado e nas festas, a fantasia, onde as pessoas utilizavam determinadas máscaras para se entregarem a determinado tipo de experiência cultural e festiva, dentro das quais quase sempre a pessoa se entregava a excessos, a orgia, como era comum no teatro grego. Como também era comum no teatro grego as peças gregas serem apresentadas por atores que estariam sempre usando máscaras para representar os seus papéis. Os personagens, portanto, dos atores quase sempre eram simbolizados pelas máscaras que eles utilizavam. É por essa razão que Jung recorre ao termo persona para explicar um arquétipo. Sim, porque persona é também um arquétipo. A persona da psicologia analítica é também um arquétipo importante. É um tema central importante que está no inconsciente coletivo, portanto, no psiquismo humano do sujeito. Nós examinamos em vídeo anterior a sombra. A persona, diríamos de uma maneira simples, é a dimensão oposta da sombra. Enquanto a sombra está relacionada com a vida interior e com a vida inconsciente, a persona está relacionada com a vida exterior, com a vida do ego, com a vida da identidade social, com a experiência do mundo chamado concreto, real, com o mundo chamado pragmático. Essa mais ou menos é a ideia que vigora na teoria analítica, na teoria da psicologia junguiana. Por isso, o termo persona faz alusão a esse conjunto de características que formam o meu papel social. Portanto, tem a ver com essas características que faz com que o indivíduo haja para com o mundo exterior. A persona, portanto, é o recurso psíquico que a criatura tem para que ele possa agir com o mundo social, com o mundo de interação. Então não é necessariamente negativo ter uma persona. É essencial para a vida de relação. Da mesma forma que a sombra é o recurso que o indivíduo tem para acessar seu mundo interior, seu mundo inconsciente, a persona é o recurso que o indivíduo tem, psiquicamente falando, para acessar o mundo social, o mundo interacional, o mundo das relações, né? Da mesma forma que se a pessoa se fixar demais na sombra, ela vive uma vida apenas interiorizada, quase sempre mergulhando para dentro, aí já é uma análise junguiana, mergulhando para dentro em depressão ou em conflitos íntimos, sendo introvertido e inibido demais, porque o indivíduo fixou-se exageradamente na sombra, ou seja, no lado escuro da personalidade humana. Da mesma forma, se fixar apenas na persona gera um indivíduo que não tem vida interior, que só tem vida exterior. Atualmente, a gente vê muito isso na vida das redes sociais, na vida social de maneira geral. Indivíduos que só têm vida exterior, ou seja, que vivem uma vida de evidência, de exibicionismo, de ostentação, né, que é o uso da persona. O indivíduo fica fixado demais na persona. Qual é o problema disso? Além de não ter vida interior, não ter recursos internos, não ter elementos para lidar com questões internas, ainda assim o indivíduo empobrece a sua experiência, ficando apenas fixo na persona e se esquecendo de outros elementos interiores. O termo persona dá origem à expressão
personalidade, que tem a ver com esse conjunto de elementos que fazem o indivíduo funcionar de uma maneira razoavelmente padronizada no mundo social. Por essa razão, a gente tem, por exemplo, os transtornos de personalidade, que são transtornos clássicos. Hollywood aborda muito alguns desses transtornos. Ficou célebre a abordagem dos transtornos, por exemplo, limítrofe, borderline, transtorno histriônico, transtorno obsessivo-compulsivo, entre outros, né? O borderline, por exemplo, limítrofe, tem uma fama muito grande. Nós gravamos um vídeo para o canal, oportunamente, no bloco Raciocínios Rápidos, sobre o transtorno de personalidade borderline, que inclusive teve uma repercussão muito intensa, né? A verdade é que personalidade é esse conjunto de elementos que faz o indivíduo funcionar na vida exterior. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Nessa estrutura que se formou no indivíduo a partir da sua história de vida, da sua biografia, dessa vida mesmo. Então tudo aquilo que tem a ver com personalidade ou persona tem a ver com esses elementos com os quais o indivíduo é conhecido na vida social, na vida prática, na vida objetiva. Então aqueles conjuntos de características que foram se construindo a partir da minha infância, relações que eu tive com os meus pais, com os adultos, com as figuras de importância, as figuras de referência, foi formando uma noção de si mesmo, uma noção de mim mesmo, a partir da referência do outro e a partir do que o outro apontava em relação a mim e me identificava no mundo social, porque o outro me ajuda também a me conhecer. Personalidade, portanto, tem essa estruturação, tem a ver com infância, com influências psicossociais, né, que formam o meu ego. O ego está associado, portanto, a esse elemento da persona, né? O ego está para a persona, aquilo que o inconsciente está para a sombra. Portanto, o ego muitas vezes utiliza da persona para exercer os seus papéis sociais. Com a persona, o indivíduo, por exemplo, tem o papel de profissional no trabalho, tem o papel de pai de família, tem um papel de esposo, de marido, são papéis sociais. Né? Tem um papel de estudante, tem um papel na vida social com os amigos, são papéis que o indivíduo vai usando, né? É uma mesma persona, mas o indivíduo vai usando esses papéis para, de alguma forma, aspas, representar, isso é, para atuar. Eu não posso ter a mesma postura que eu estou tendo agora, por exemplo, aqui gravando o vídeo, como eu tenho na minha intimidade, com os meus familiares, com os meus... Claro que não. Da mesma forma que eu não vou ter a mesma postura, a mesma atitude no meu trabalho que eu tenho, por exemplo, na minha vida doméstica. São papéis sociais. Não há problema usar a persona, né, fazer uso dela para interagir com o mundo. Né? O problema é ficar fixo em um papel desse e acabo me esquecendo que eu não sou só aquilo. Normalmente as pessoas que ficam fixas demais na persona se tornam pessoas muito rígidas, autoritárias, que impõem o seu modo de ser e o seu modo de pensar em relação aos outros. Normalmente são pessoas inflexíveis, né? São pessoas que têm uma rigidez muito grande no trato com o próximo, né? Porque ela quer de alguma forma medir o próximo a partir do seu referencial, do seu parâmetro. Aqui a gente entra com a análise espírita. É óbvio que quando a gente fala em persona, a gente está falando daquele conjunto de elementos que são estruturados na encarnação. Ou seja, o meu nome, a minha identidade, né? O meu apelido, as coisas que eu faço, profissional X, Y, estudante, né? Casado, solteiro, são esses elementos que fazem a minha personalidade e me fazem funcionar a partir disso, né? Com o conceito que eu tenho disso, o conceito que eu tenho de mim mesmo. Essas estruturações são feitas na encarnação, e isso é personalidade. Qual é a contribuição espírita a esse respeito? É que nós, ao longo de reencarnações, experimentamos várias personas, que são as experiências reencarnatórias. Cada reencarnação, a gente pode dizer, nós acessamos um arquétipo de persona, ou um tema do arquétipo da persona, né? Um tipo de persona. Cada encarnação. O que significa dizer que eu hoje, usando a persona que eu tenho hoje, eu sou também o conjunto de várias personas que um dia eu já estive. A individualidade é a soma dessas personas que internaliza no ser total, no ser profundo. Né? Mas agora eu me expresso. Então, na hora que eu uso os meus papéis sociais hoje, eu também estou acionando, isso que é a contribuição espírita, eu também estou acionando os papéis que um dia eu já tive em outra encarnação. Quantas vezes a pessoa é um mendigo na rua, mas tem uma pose, uma postura, e quantas vezes não é um espírito que no passado esteve em situação de poder,
abusou, usou mal o poder, volta em regime de carência, perdeu o poder, a riqueza, os bens, a posição, a fama, a projeção social, mas não perdeu a postura. Então continua a mesma postura de poderoso, de arrogante e assim por diante. Não estou dizendo que toda pessoa que está na pobreza é porque foi uma pessoa poderosa que usou mal o poder, não é isso. Estou dizendo que em alguns casos acontece isso. Da mesma forma que a gente vê em outras situações da vida comezinha, desde a criança, a postura de determinadas crianças mais impositivas, mais flexíveis, mais tranquilas, compassivas, mais assertivas, que tem a ver com as personas, porque esse arquétipo de persona é também um conteúdo que foi adquirido ao longo das encarnações. Isso é, os diferentes papéis sociais que eu exerci e que me fazem hoje exercer papéis sociais idênticos ou semelhantes graças a essa persona, esse arquétipo que foi sendo trabalhado ao longo de várias existências carnais, existências corporais.